Eu acredito que todo mundo, em algum momento da vida, fez algum desses desafios que a gente vê por aí, de desafio de 21 dias, desafio de 15 dias, desafio de 30 dias para mudar a sua vida, para implementar um bom hábito. E eu também já fiz diversos desafios. E nada que mudasse a minha vida de verdade. Nada que me fizesse ser quem eu precisava ser a longo prazo. Então, esses desafios, nada mais do que ajuda em um certo período de tempo e logo depois você para de fazer, você volta ali os seus hábitos antigos. E aí, eu tenho visto a Sâmia, né, que foi a que trouxe esse desafio, entre aspas, no ano passado. Vi o vídeo dela, eu acompanhei, e pensei até em 2025, quando ela fez essa primeira temporada, em fazer também. Só que, na minha concepção, eu entendia que seria apenas mais um desafio, que não iria mudar nada. A única coisa que mudaria era que ele era um período mais longo do que os outros. Só que 2025 foi um ano que, em algumas áreas da minha vida, que esse ano eu coloquei como prioridade, continuaram a mesma. E eu, em 2026, decidida a não fazer a mesma coisa. A não viver mais um ano se lamentando da mesma coisa. Foi então que eu vi que ela lançou a segunda temporada, ela estava fazendo a segunda temporada. E eu de fato entendi qual que é o real propósito desse desafio. Por que que eu estou colocando aspas entre a palavra desafio? Porque ele não é um desafio que você não pode errar nenhum dia, que se você errar algum dia você precisa voltar tudo do zero. Não é algo que você fique com aquela ansiedade, com aquele desespero, meu Deus, eu preciso cumprir todos esses dias. Não. É algo que você vai fazer, que vai te ajudar a se tornar, de fato, a pessoa que você quer ser, a viver aquilo que você quer viver. E você vai ver que aqui no título desse vídeo não vai estar 180 dias para mudar a minha vida dos sonhos ou para viver a minha vida dos sonhos. Eu vou colocar como 180 dias para ser quem eu preciso ser. Obviamente, isso pode ser uma pessoa dos sonhos, enfim, mas eu tenho batido muito nisso, eu tenho pensado muito sobre isso, que preciso ser quem eu devo ser, quem Deus me chamou para ser. E eu vou usar esses 180 dias para me ajudar nesse processo. De fato, fazer o que eu preciso fazer e ser mais disciplinada. Então, se você também tá cansada de entrar anos e sair anos e você vê alguma área da sua vida continuar sendo a mesma e você se lamentando pelas mesmas coisas, eu quero te convidar comigo junto nessa jornada. Não se assusta com a quantidade de dias. Como eu falei, não é algo que você precisa cumprir todos os dias. É algo que a cada dia você vai se tornando melhor. 1% melhor a cada dia. Que você vai tentando ali, vivendo aquele processo de uma forma muito leve. Então agora, esse vídeo meio que vai ser um vídeo introdutório, tá? Pra você entender como é que funciona. E caso você quiser fazer, então segunda-feira você pode iniciar. Eu vou iniciar amanhã, no sábado, tá? Eu tô postando esse vídeo e gravando esse vídeo hoje, numa sexta-feira, dia 16 de janeiro. E vou começar ele a partir de amanhã. Mas se você quer também fazer isso, comece na segunda-feira, tá bom? Eu preciso contextualizar aqui um pouco sobre mim antes de eu falar sobre as minhas metas. Eu me chamo Larissa Pangaro. Aqui nesse canal, se eu não me engano, vai ser o segundo ou o terceiro, eu não lembro agora quantos vídeos tem nesse canal, mas eu abri ele no ano passado. Na verdade, eu abri ele em 2022, se eu não me engano. Logo depois que eu casei e eu mudei de estado, eu fiz meu primeiro vídeo no canal. E pra quem me conhece sabe que é um sonho pra mim. Eu gosto muito de gravar vídeos. E é um sonho ser constante no YouTube. Então, eu gosto muito dessa plataforma, eu consumo muito essa plataforma, esses tipos de vídeos. Então, eu gostaria muito de trazer mais. Enfim, então, eu sou Larissa Pangaro, tenho 27 anos, sou casada, moro atualmente. Então,
os últimos vídeos, se você for assistir, eu estou morando em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Mas atualmente eu estou morando em Tocantinópolis, uma cidade de Tocantins, divisa com o estado do Maranhão. E por que, Larissa, que ano passado você estava em uma cidade e esse ano você está em outra, em outro estado? Eu sou esposa de jogador de futebol. Então, para você, né, que já sabe, a gente cada hora mora num canto, a gente tem muito essa questão de viagens e mudanças frequentemente. Então, e mais uma coisa, eu também sou cristã e também sou empresária. Eu e meu esposo, a gente tem uma empresa de marketing. E mais um detalhe muito importante! Esse ano, na verdade, dia 2 de fevereiro, eu estou iniciando a minha tão sonhada faculdade de nutrição. Gente, esse ano começou assim, ó. Meu Deus, eu vou viver o melhor ano da minha vida. Não que os outros anos não foram bons, foram muito bons, mas assim, esse ano eu tô de fato empenhada, compromissada a fazer aquilo que precisa ser feito, a colocar em prática as minhas metas e os meus sonhos de uma forma absurda. Absurda. Enfim, dia 2 de fevereiro eu começo a minha faculdade de nutrição. Então, bora lá. Eu vou compartilhar aqui as minhas metas. Quais serão as minhas metas que eu vou colocar em prática nesses 180 dias, tá? E aí eu vou escrevendo aqui pra você, tá? A ideia é você não colocar muitas metas, porque senão, primeiro, causa desespero e ansiedade de você ver aquele monte de metas e você falar assim: meu Deus, eu tenho tudo isso pra fazer. Eu tenho tudo isso pra colocar em prática. Não, coloca poucas, dividida ali entre áreas da sua vida. E conforme você for alcançando ou você finalizando esses 180 dias, você parte para outras, tá? Então vamos lá. Saúde mental barra física. Qual que é a minha primeira meta? Eu coloquei aqui alcançar o corpo dos sonhos. Eu não gosto muito de ficar usando essas palavras meio clichês. Eu acho que quem consome a internet, e eu por trabalhar com marketing, eu vejo muito essas palavras clichês e meio que a gente fica saturada e sem paciência. Tipo, ai, tá bom. Entendeu? Mas enfim, alcançar o corpo que eu desejo, alcançar o corpo que eu quero. Que foi uma meta que eu coloquei no início de 2025 e eu não fiz. Na verdade, eu treinava, só que eu não treinava com aquele empenho, sabe? Ano passado foi um ano muito corrido, assim, de muito trabalho. Então, a minha prioridade no ano passado foi o trabalho, o que não dava tempo, de fato, de eu treinar. Então, eu não coloquei isso como prioridade. Então, a minha prioridade neste ano vai ser isso aqui, pelo menos dentro desses 180 dias. Então, tá. Alcançar o corpo dos sonhos. Então, essa é uma meta. Beleza, Larissa. Mas o que que você precisa, então, fazer? O que que nós vamos fazer para alcançar isso? Qual que, de fato, é o plano de ação? O que que é na prática? Gente, eu sou muito prática. Então, você pode contextualizar, você pode falar um monte de coisa, mas para mim eu vou falar, tá, beleza, qual que é o plano de ação? Qual que é a prática? O que eu tenho que fazer? O que que a gente vai executar? Não adianta ficar enchendo linguiça, eu não tenho paciência para isso. Então, tem uma meta, beleza, a gente precisa de um plano de ação. Então, o que que a gente vai fazer para alcançar esse corpo dos sonhos? O que que pode impedir, tá, de alcançar esse corpo dos sonhos é que a gente também, eu e meu esposo, a gente tem um plano de engravidar esse ano. Então, a única coisa que pode impedir isso é uma gravidez. Então, o que que eu vou fazer? Treinar no mínimo 4 vezes na semana e me alimentar bem durante a semana. Então, eu vou estar focada na alimentação. Eu sou alta e eu sou magra, então eu preciso me alimentar bem e treinar com constância para poder ter esse corpo que eu quero. Segunda coisa, diminuir o tempo de tela. Eu, por trabalhar com a internet, por trabalhar com marketing e mexer muito no telefone, esse consumo está cada vez aumentando. E por que eu quero diminuir? Porque, como eu falei, eu vou começar a faculdade de nutrição. A faculdade de nutrição tem algumas matérias, como todas as outras faculdades, que são muito pesadas, exigem muito da nossa concentração. É uma faculdade de 4 anos. Então, se você não sabe, isso é neurociência. Quanto mais você consome essa dopamina barata,
você perde muita concentração. Então, na hora que você for fazer alguma coisa, você não consegue ter concentração. E eu tenho sentido isso na prática. Às vezes eu tô trabalhando aqui, eu não consigo ficar muito tempo concentrada, eu já quero ir pro telefone, eu já fico meio ansiosa. Então eu preciso diminuir esse tempo de tela. E o que que eu vou fazer? Eu vou, quando estiver almoçando, eu vou estar centralizada, presente ali no almoço, sem mexer no telefone. Se eu estiver assistindo uma televisão ou fazendo alguma coisa que não seja trabalhando, eu não vou ficar no telefone, vou buscar outras coisas de prender a minha atenção, de fazer outra coisa. Então, eu coloquei aqui, tá? A meta é diminuir o tempo de tela. O que que a gente vai fazer? Eu vou ler mais livros, eu vou assistir mais podcasts, eu vou estar mais presentes em momentos que eu não esteja trabalhando, que eu não esteja sendo obrigada a mexer no celular. Terceira meta é acordar mais cedo. Gente, eu amo acordar cedo. E, pra falar a verdade, eu sou tarada pelo horário das 5 horas da manhã. Tanto que eu tô lendo um livro nesse momento que se chama O Clube das 5 Horas da Manhã. Eu, por muito tempo, quando eu fui CLT, eu sempre acordei esse horário, 5 horas, 5 e meia, porque eu treinava às 6. Só que depois que a gente vira empresária, né, a gente é dona do nosso próprio horário, isso caiu um pouco. E eu não consigo mais levantar esse horário. E não é só porque, meu Deus, tu quer acordar às 5 horas da manhã porque pra tu falar que tu acorda às 5 horas da manhã? Não. É porque me faz bem, eu consigo fazer as coisas com mais calma, eu consigo estar mais presente. Eu me sinto muito melhor acordando cedo. Porque eu tenho muitas coisas pra fazer. Então, depois que você perde esse hábito, é muito difícil você voltar. Então, eu não vou colocar aqui que a minha meta é acordar às 5 horas da manhã, não, mas acordar mais cedo, acordar antes das 7, tá? E aí, o que que eu vou fazer para cumprir essa meta, para chegar nessa meta, é dormir mais cedo. Também é uma coisa que a gente não dorme tão cedo aqui. Quarta coisa, dentro desse pilar de saúde mental barra física, começar um novo esporte. E eu coloquei aqui, entre aspas, corrida. Por quê? Eu moro agora numa cidade interior, uma cidade pequena, que não tem tanta diversidade de esportes. Então, o que a gente encontra aqui são as academias tradicionais. E não tem, tipo, uma aula de Muay Thai, vou dar um exemplo aqui aleatório, uma natação, um pilates. Não, você não encontra isso. Então, eu vou colocar aqui a corrida. Eu gosto de correr, então eu queria começar um novo esporte. E eu coloquei aqui correr uma vez por semana. E para fechar, a parte de saúde mental barra física, ser constante em todas as áreas. Por que você colocou ser constante em todas as áreas? A antiga Larissa, eu já estou profetizando, a antiga Larissa, ela tem muita dificuldade de começar uma coisa e terminar essa coisa. E eu era um pouco procrastinadora também. Então, em algumas áreas, tá? Não é em todas. Só que eu sigo muito do princípio que você não consegue ser disciplinada, por exemplo, só no seu trabalho. Se você é disciplinado no seu trabalho, você é disciplinada em todas as áreas. Não tem como você ser só em uma área da sua vida. Só que eu sou disciplinada em algumas coisas e as minhas coisas eu não consigo ser disciplinada. Então, essa meta de ser constante em todas as áreas é ser constante, é fazer o que precisa ser feito, é fazer algo até o final. E isso vai ser justamente até mesmo para esse próprio desafio. Eu vou começar e eu vou até o final, eu vou ser constante, eu vou ser constante na minha área financeira, eu vou ser constante na minha área espiritual, eu vou ser constante em todas as áreas da minha vida. Eu quero muito criar essa constância. Agora, indo para trabalho e estudos, tá? Eu coloquei aqui, postar um vídeo por semana no YouTube. Eu preciso ser constante no YouTube. Eu quero muito trabalhar com essa plataforma, eu quero muito gravar conteúdo, eu quero muito gerar, não só consumir, mas entregar também. Eu preciso colocar uma meta para isso. Então, postar um vídeo por semana no YouTube e acho que vai dar certo. Acho não, vai dar certo. Segunda coisa, fechar parceria com alguma marca conhecida. Eu poderia colocar aqui, bater, sei lá, quantos seguidores e tal, mas eu coloquei essa porque é mais importante do que seguidores. A segunda coisa, estudar no mínimo, terceira,
estudar no mínimo 1 hora por dia. Eu vou começar a faculdade. Por mais que amanhã, no dia 17 de janeiro, ainda não começou a minha faculdade, eu vou estudar outro assunto. Eu vou estudar talvez no trabalho, eu vou estudar algo que eu quero estudar mais é neurociência, eu posso estudar inglês, eu posso estudar qualquer coisa. Eu posso estudar a Bíblia, mas então, até começar a minha faculdade, eu vou procurar outro assunto para estudar. Então, eu coloquei aqui estudar no mínimo 1 hora por dia, todos os dias. Gente, quero só ver. E por último, eu coloquei aqui abrir mais uma empresa. Então, dentro desses 180 dias, eu quero abrir mais um CNPJ. Eu já tenho em mente o que eu quero, o que eu e meu esposo queremos. E não vai ser algo que eu vou precisar fazer todos os dias. Mas ao longo desses 180 dias, isso vai se concretizar. E aí eu vou compartilhando com vocês ao longo dos dias aqui. Ó, o que eu não coloquei aqui? Eu não coloquei aqui nada sobre a minha vida espiritual, por exemplo, devocional, e também não coloquei nada sobre leitura. Ler um livro, ou 5 páginas, enfim, de livro por dia. Por quê? É algo que já está incluso na minha rotina, é algo que eu já faço todos os dias. Eu leio, e o meu devocional, o meu momento de leitura e de estudo da palavra, eu já faço isso todos os dias. Então, não faria sentido eu trazer isso só para encher linguiça, tá? Então, basicamente, serão essas as minhas metas. O que eu vou colocar em prática dentro desse processo de 180 dias para ser a pessoa que eu preciso ser. E estou animada. Creio que vai ser bem desafiador, mas vai ser algo assim que eu quero romantizar um pouco. Viver com muita leveza, muita presença, ser intencional de fato. E vocês vão acompanhando essa jornada comigo. Quero te convidar a entrar junto nessa. Não finalize e não chegue no meio desse ano falando, cara, o que eu fiz até aqui? Sabe? O que eu coloquei como meta em janeiro, dia 31 de dezembro de 2025, e a minha vida até agora, no meio de 2026, está dessa forma. Então, para você não continuar reclamando da mesma coisa, eu quero te convidar a entrar nessa, a fazer isso por você, pela sua vida, para você parar de admirar ou ver as outras pessoas, ou viver pelas outras pessoas, mas viver por você. Então, é isso. Espero muito que vocês estejam animadas tanto quanto eu. E creio que vai ser muito legal. Um beijo e até a próxima.